Agora sim, irmãos, pode se assentar, por gentileza. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um livro muito difícil, por isso eu vou ter paciência para que você encontre esse livro. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo de número 26. Pastor, onde é Gênesis? Vá lá em Apocalipse e volte, e continue voltando. No final do culto você vai chegar em Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 26. E eu quero ler esse capítulo com os irmãos. Preste bastante atenção na narrativa bíblica. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu um nome, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o povo de Eseque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo.
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Até aí, vamos orar, feche os teus olhos, clame ao Senhor nesse momento, dizendo: Deus, fala ao meu coração. Senhor Deus e Pai, nós rogamos ao Senhor nesse momento, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, estar atentos a ouvir a Tua voz. Abrase os meus lábios e o meu coração, para que eu seja fiel à exposição da Tua palavra, Deus. Essa palavra que penetra o nosso coração, ao ponto de dividir juntas e medulas a alma do Espírito, que ela possa fragmentar o nosso coração, que ela possa, Deus, mudar a nossa posição, que essa palavra nos anime, nos encoraje, que possamos caminhar com o Senhor, mesmo em dias difíceis e escuros. Anima o nosso coração, leva cativo a nossa mente ao Senhor nesse momento, e que nós possamos, ó Deus, apenas focar na mensagem que o Senhor tem para nós. Por isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda ação, toda retaliação de Satanás, que vai tentar tirar, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração a sua palavra. Que possamos, ó Deus, estar atentos, com o coração aberto, para ouvir a doce voz do Teu Espírito falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu tenho dito em alguns aconselhamentos que só tem direito ao oásis quem passa pelo deserto. Só experimenta o oásis quem enfrenta o deserto da vida. E na história da igreja, muitos homens viveram um grande deserto na sua vida, mas em determinado momento experimentaram o oásis de Deus, experimentaram o consolo, o conforto, o refrigério de Deus. Em 1536, um homem chamado João Calvino estava fugindo da Suíça em direção à sua terra, e ele encontra em uma das noites em Genebra um outro homem que o desafia, Guilherme Farel, que desafia João Calvino a se dirigir à cidade de Genebra. A cidade de Genebra tinha sido impactada pelo pensamento da reforma protestante, e Guilherme Farel estava ali tentando cada vez mais influenciar aquela cidade, mas ele precisava de ajuda. Calvino, de todas as maneiras, naquela noite, não queria ir a Genebra. Sua saúde era muito fragilizada, ele queria um tempo de descanso, mas foi convencido por uma oração que Guilherme Farel fez, e ele então, em 1536, ele se dirige e chega à cidade de Genebra, para ajudar naquela cidade a reforma protestante. Calvino, um homem muito usado por Deus, temente ao Senhor, ficou ali e tentou de todas as maneiras, e teve muito sucesso naquilo que ele estava fazendo, mas enfrentou muitas lutas, enfrentou muitas dificuldades. Foram dias difíceis, até que em 1538 eles foram expulsos, tanto Calvino como Farel, da cidade de Genebra, e ele vai passar por 3 anos em Estrasburgo, e fica ali pastoreando uma igreja de franceses, cuidando ali daquele povo, mas ele sabia que ali não era o lugar dele. O lugar dele era Genebra, ele tinha que voltar para lá, mesmo em meio a situações difíceis. Calvino poderia ter abandonado o seu chamado, poderia ter buscado um lugar confortável, poderia ter buscado um lugar mais adequado para ser tratado da sua saúde,
mas ele confiou na promessa de Deus, ele confiou no chamado de Deus. Em 1541, ele retorna a Genebra, e ele continua o seu trabalho, ele perseverou, ele transformou aquela cidade, a cidade de Genebra se tornou um centro de referência para a reforma protestante, e o legado de Calvino ecoa até hoje, porque ele não desistiu quando passou pelo deserto. O que eu quero dizer com isso? Que essa história, ela é semelhante ao texto que nós lemos, porque o texto que nós lemos fala também de um homem chamado Isaac, que mesmo diante das adversidades e dos obstáculos, ele permaneceu firme no Senhor. E talvez a pergunta para nós é: quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa. Foi ele que nasceu de Abraão, quando Abraão tinha 100 anos de idade, quando Sara tinha 90 anos de idade, uma mulher estéril, uma mulher já idosa, já em dias, que não tinha mais como ter filhos. Isaac é chamado o filho da promessa, aquele que nasceu de maneira milagrosa de um ventre estéril. O seu nascimento não foi apenas um milagre biológico extraordinário, mas é fruto da fé de seu pai, Abraão, que não desistiu, que creu, que acreditou, que confiou no Senhor. O nascimento de Isaac é um marco na história da palavra do Senhor, na história redentora de Deus, porque o nascimento de Isaac é o cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Abraão pôde ver Deus cumprindo a sua promessa. Após o nascimento de Isaac, muitas coisas acontecem. Quando chegamos nesse texto, em Gênesis capítulo 26, Isaac tem aproximadamente 80 anos de idade. Isaac casou quando tinha 40 anos de idade. E agora, o texto das Sagradas Escrituras diz que veio uma grande fome na terra, e compara essa fome na terra como a mesma que aconteceu nos dias de Abraão, pai de Isaac. Em Gênesis capítulo 10, diz que houve uma grande fome na terra, e que Abraão desce para o Egito. Isso acontece agora com Isaac. Há uma segunda grande fome na terra, nos dias de Isaac, conforme diz o versículo 1. E o texto diz que Isaac estava em Gerar, e ele foi conversar com Abimeleque, rei dos filisteus. Detalhe: Abimeleque não era o nome do rei dos filisteus, é um título, como Faraó, por exemplo. Então esse Abimeleque não é o mesmo Abimeleque que aparece em Abraão, é apenas um título. E esses filisteus não é os mesmos filisteus que guerreavam com Davi na época dos reis, é um outro povo. Eles estavam ali. Então Isaac foi conversar com eles, e Isaac estava no meio do caminho. Ele estava entre o Egito e entre a terra prometida, Canaã. E é nesse momento que vem sobre eles essa grande fome, como diz o texto bíblico. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo. Isaac não era um homem como Abraão, e não era um homem como seu filho Jacó. Abraão teve experiências profundas com Deus, experiências maravilhosas com Deus, um homem de coragem, ao ponto de levar o seu próprio filho, Isaac, para ser sacrificado quando o Senhor pediu. Isaac não é um homem de grandes construções, e ele também não é um homem como Jacó, que teve sonhos, visões. Aparentemente, nas Escrituras Sagradas, Isaac me parece um homem mais passivo, em comparação ao seu pai, Abraão, e ao seu filho Jacó. No entanto, a vida de Isaac
de Isaac demonstra a nós a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor à sua palavra. Isaac pôde experimentar o Deus da providência na sua vida. Isaac se torna para nós um grande exemplo do que a fé e a obediência, quando caminham juntas, pode realizar na vida de um homem. O que Deus pode fazer na vida de um homem, quando ele vive debaixo da obediência e debaixo da fé. Assim, então, como foi no tempo de Abraão, está sendo no tempo de Isaac. A fome chegou, não há comida, há seca. Eles estão passando por um tempo difícil, tempo de deserto, dias difíceis. Eles plantavam e não colhiam, é isso que o texto vai dizer. E aqui existe uma coisa muito importante para nós, que o texto, na sua narrativa, continuando, ele diz que Isaac permaneceu naquele lugar, Isaac semeou naquele lugar, Isaac cavou poços naquele lugar, Isaac enfrentou dificuldades naquele lugar, Isaac foi expulso daquele lugar, mas Isaac sai daquele lugar e vai em direção a outros lugares, com o mesmo ânimo, com a mesma força, com a mesma dedicação, com a mesma fé, com a mesma obediência. E aonde Isaac está indo, os problemas vão atrás, mas a bênção de Deus sempre estava sobre a vida de Isaac. Essa história, ela é muito relevante para nós, e ela muitas vezes se confunde com a nossa própria vida. Quando enfrentamos dias difíceis, quando enfrentamos momentos e situações que veio sobre nós, que sobreveio sobre nós de maneira inesperada. É nesses momentos de dificuldade, dias difíceis, de crises, nesses momentos de conflitos, que nós podemos experimentar, que podemos nos aproximar de Deus de maneira mais intensa. Observe comigo algumas lições desse texto, que vem para animar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos esse tema: caminhando com Deus em dias difíceis, caminhando com Deus quando enfrentamos os desertos da vida. E a primeira lição para nós está do versículo 1 ao versículo de número 6, que nos ensina que em dias difíceis é necessário, é oportuno confiar em Deus e em suas promessas. Nós não podemos perder de vista isso. Nós não podemos deixar de olhar para Deus e para suas promessas. Devemos permanecer na direção de Deus. O texto do versículo 1 ao versículo de número 6, ele é maravilhoso, porque quando veio sobre eles aquela grande fome, Isaac está diante de uma situação. Ele pode escolher dois caminhos: ou ele vai para o Egito, ou ele vai cumprir o que Deus quer dele, a vontade de Deus. Mas a decisão mais lógica, mais racional, é ir para o Egito, como seu pai fez. Quando veio sobre Abraão a fome, ele tomou a decisão errada de ir ao Egito. Isaac podia tomar a mesma decisão, porque nessa época, o que era o Egito? O Egito não era uma cidade, não era um país, melhor dizendo, qualquer. Era uma terra que ainda havia fertilidade por causa do rio Nilo, que havia ainda naquela terra muitas coisas. O Egito era um lugar próspero, e talvez para Isaac era o melhor caminho voltar para o Egito, ir para o Egito. É a tentação de confiar em recursos humanos, é a tentação de ir para o lugar mais fácil, mais agradável. A fome está assolando a terra. Isaac busca e considera voltar ou ir para o Egito. O Egito representa a solução fácil. O Egito representa
decisão lógica. O Egito representa problema. O Egito representa não vontade de Deus. O Egito representa lugar de descanso. Mas não é isso que Deus tem para Isaac. E não é isso que Deus tem para nós. Nos momentos difíceis que enfrentamos na vida, não é tempo de fugirmos para o Egito. Não é tempo de você ir para as soluções fáceis. Esse caminho é o caminho que vai tirar você da vontade de Deus. É o caminho que vai tirar você do centro da vontade de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado, porque é nesses momentos de deserto que nós esquecemos do Senhor, que nós abandonamos o Senhor. Há uma palavra de Deus para a vida de Isaac, o versículo de número 2, há uma ordem de Deus. O Senhor diz a Isaac: não desças ao Egito. O Senhor apareceu a ele e diz: não desças ao Egito. É como se o Senhor estivesse lançando Isaac numa cova cheia de leões, porque ficar em Gerar é ficar num lugar onde tem fome, tem morte, é deserto, mas é ali que Deus te quer. Não murmure, não reclame do tempo que você está passando na sua vida, não reclame do deserto que você está enfrentando na sua vida, é aí que Deus te quer. Não reclame do casamento que você tem, é aí que Deus te quer. Não reclame do trabalho que você tem, é aí que Deus te quer. Deus vai fazer você prosperar aonde Ele quer você. Não precisa fugir, não precisa ir para soluções fáceis, é onde Deus te quer. É ali que Deus queria Isaac. Não desças ao Egito, é a palavra do Senhor. Deus precisa ensinar Isaac a viver pela fé. Deus está nos ensinando a viver pela fé. Deus está nos ensinando a confiar nele, para que um dia a gente possa dizer, como Jó disse lá no seu livro Jó, capítulo 42, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó ainda estava leproso. Deus não havia restaurado a vida de Jó. Ele ainda estava passando por um tempo difícil, mas ele estava onde Deus queria que ele estivesse. É aí que Deus te quer. Não é tempo de você fugir. Não desças ao Egito. Agora, o versículo de número 2, acompanhe comigo. Continua o texto: fica na terra que eu te disser. A promessa de Deus exige confiança e obediência. Você deve ficar aonde Deus te quer, mesmo que seja difícil, mesmo que você venha chorar todos os dias. Se Deus te quer nesse lugar, é nesse lugar que Ele vai te abençoar. É nesse lugar que o Senhor vai cuidar de você. Não saia desse lugar, não saia desse ambiente que Deus quer que você esteja. Você não pode fugir. Agora, o Senhor continua, porque o Senhor diz no versículo de número 3: habite nessa terra, eu vou ser com você, eu vou te abençoar. Olha que coisa maravilhosa. Isaac, ouça a minha voz, não vá para o Egito. Segundo, fique nessa terra, mas é terra que tem fome, fique onde você está, porque sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou te abençoar. E aqui Deus faz 3 promessas para Isaac. O versículo de número 3, Deus diz: eu serei contigo. É a presença de Deus. O deserto se torna o lugar mais seguro das nossas vidas quando Deus está conosco. Quando Deus está conosco, o deserto é o lugar que você vai ser mais feliz na sua vida. Você pode estar no palácio, mas sem Deus, você vai experimentar a maior tristeza da sua vida. No deserto, o Senhor está dizendo para Isaac: eu vou estar com você. É a presença de Deus. Aonde você for, a presença de Deus está com você. Eu estou passando pelo deserto, Deus está com você. Meus olhos estão cheios de lágrimas, Deus está com você. Eu estou enfrentando lutas que eu nunca imaginei passar, Deus está com você.
eu serei contigo. É a presença do Senhor. Agora não para por aí, porque o texto continua dizendo: eu te abençoarei. Há uma bênção de Deus para a vida de Isaac. Aonde você estiver, eu vou te abençoar. Você já imaginou ser abençoado no deserto? Você já imaginou, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, Deus jogando bênçãos na sua vida? As bênçãos do Senhor te alcançando. É isso que Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos ficar choramingando, não podemos ficar reclamando. Nós temos a presença dEle, temos a bênção dEle. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse: eu vou estar com vocês apenas nos momentos legais, nos momentos bacanas, nos momentos de risos. Ele disse que estaria conosco todos os dias, porque Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós necessitamos. Ele é o pão da vida para aquele que está com fome, para aquele que está sedento. Ele é a água da vida, e quem tomar dessa água da vida nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é a luz do mundo para aquele que está em trevas, para aquele que não consegue enxergar o amanhã. Ele é a luz do mundo. Jesus é aquele que brilha e dissipa da nossa vida todas as trevas. Ele é a porta das ovelhas para aqueles que estão sem direção, aqueles que estão se sentindo perdidos, aqueles que estão em crise, dizendo: quem eu sou, para onde eu vou? Cristo é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor que cuida, Ele é o bom pastor que nos acaricia, Ele é o bom pastor que nos alimenta. Ele é o bom pastor. E para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, João diz que Jesus se apresenta como aquele que é a ressurreição e a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Mas não é só isso. Jesus se apresenta, João vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade para aqueles que estão vivendo na mentira, Ele é a vida para aqueles que estão vivendo na morte. E João termina dizendo que Ele é a videira verdadeira e que nós precisamos estar nele em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. No deserto Ele é, e Ele está conosco. O que temer quando enfrentamos os desertos da vida? Agora, o texto não termina por aí, porque o versículo de número 3 ainda diz que o Senhor, versículo 3, a última parte do versículo: porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus não se esquece de ninguém no deserto. Deus não se esquece daquela mãe que está sozinha, chorando, que precisa da presença dEle. Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando você tranca a porta, apaga a luz do seu quarto e diz: eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha, eu não aguento mais. Deus não se esqueceu de você. Ele reafirma a promessa que fez ao pai de Isaac, e faz essa promessa a Isaac, dizendo: eu vou te abençoar, multiplicarei a tua descendência. Essa promessa não se baseia no mérito humano, não é porque Isaac é bonzinho, mas essa promessa se baseia na fidelidade de Deus. Olha o versículo de número 5: Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Queridos irmãos, Cristo é a verdadeira manifestação dessas promessas. Ele é a presença de Deus conosco, como diz Mateus, capítulo de número 1, versículo 23. Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Cristo é o herdeiro que nos traz para a família de Deus, como diz Romanos capítulo 8, versículo 17. Permaneça fiel ao Senhor, confie em Deus e as suas promessas, que você será feliz e próspero em meio ao deserto. Pastor, e agora?
Segunda lição para nós, do versículo 7 até o versículo de número 22. Esse texto nos ensina que nós precisamos permanecer, não podemos desistir em meio aos dias difíceis. Muitas pessoas ficam no meio do caminho, muitas pessoas abandonam. Isaac, temendo por sua vida, ele tenta de todas as maneiras esconder algo, como seu pai fez. Há um detalhe no texto, muito importante para nós. Rebeca é esposa de Isaac, e o texto diz que ela era formosa, uma mulher bonita. Isaac combina algo com Rebeca, dizendo: Rebeca, você é muito bonita, você é linda, mas eu preciso dizer uma coisa, aqui na terra dos filisteus, onde tem o rei Abimeleque, eu preciso dizer que você é minha irmã, porque senão eles podem me matar para ficar com você. Isaac não estava pensando em Rebeca, Isaac estava pensando nele mesmo. Mas como nós sabemos, Deus revela tudo o que está escondido, e a palavra de Deus diz que não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Isaac acha que está tudo bem mentir. Não importa, eu tenho uma promessa de Deus, Deus vai estar comigo, agora eu posso viver a vida. Mas eu tenho medo de morrer. Então ele mente, conforme diz o versículo de número 7, dizendo que Rebeca é sua irmã. Mas o tempo passa, Isaac fica nessa terra durante 5 anos, e um belo dia, a Bíblia usa uma palavra confortável para nós. O versículo de número 8 diz que Isaac estava acariciando, Isaac estava, vou usar um termo, cortejando Rebeca. Ele estava dizendo para Rebeca assim: Rebeca, hoje tem. E naquele momento, a Bíblia diz que o rei dos filisteus viu o que estava acontecendo, e Deus mostrou para esse homem ímpio, e envergonhou Isaac, ao ponto dele chamar Isaac e dizer: Isaac, o que você está fazendo? E Isaac dizer: eu tive medo, eu achei que você iria matar. E Abimeleque falou: olha, imagina se alguém do meu povo toma ela por mulher, você está traindo maldição para nós. Queridos irmãos, não há paz, não há felicidade, não há prosperidade, não há presença de Deus no pecado. Por isso, nessa noite, com temor e tremor diante de Deus, eu quero te dar um bom conselho: abandone o teu pecado, abandone o teu erro, volte-se para Deus. Deus tem uma promessa para a sua vida: eu estarei contigo, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a tua descendência. Mesmo em nossa fraqueza, Deus permanece fiel à sua promessa e à sua palavra. A palavra de Deus não depende de mim, não depende de você. A palavra de Deus é inerrante, ela não tem nenhum erro. A palavra de Deus é infalível, ela não tem falhas. Mas nessa noite, o Senhor nos chama a não escondermos mais o nosso pecado, a confessarmos e a abandonarmos. Aí sim encontraremos misericórdia e socorro. Agora, depois desse fato, a Bíblia diz no versículo de número 12, olha como muda de repente a narrativa, porque no versículo de número 12 diz que Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano que ele semeou, o que aconteceu com ele? Quando nós tratamos o pecado da nossa vida, quando levamos as coisas de Deus a sério, Deus nos abençoa. Porque Isaac, ele fez uma coisa que talvez seja não lógico. Havia fome, seca, deserto. Quem semeia ao deserto?
a semente morre. Ela precisa de água. Ela precisa. Quando descobriram o túmulo de Tutankhamon no Egito, estive lá e ouvi essa experiência. Eles descobriram várias riquezas que foram enterradas junto com Tutankhamon. E alguns cientistas viram que havia algumas sementes também. E como aonde estava os restos mortais de Tutankhamon, era um lugar onde não havia umidade. Essa semente, ela ficou ali, e decidiram plantar essas sementes. E cuidaram dessas sementes, plantaram essas sementes, e elas floresceram, cresceram. Observe que interessante, desde quando esse homem foi enterrado, até naqueles dias, a semente não brotou. Mas quando derramaram água sobre ela, jogaram ela numa terra fértil, ela o quê? Prosperou, ela cresceu. O que está acontecendo com Isaac é que a semente dos outros cai em terra seca, não tem umidade, não cresce, morre, não frutifica. Mas Isaac não, porque ele tem a promessa de Deus, porque ele tem a presença de Deus, porque o que ele faz, ele prospera mesmo quando ele está passando pelo deserto. E o texto diz que naquele ano ele recolheu muitos frutos do que ele plantou. Amados irmãos, quem vive debaixo da fé e da obediência, experimenta a prosperidade de Deus em meio ao deserto. Há uma crise, os seus negócios estão preservados, porque Deus está com você. No seu trabalho estão mandando muita gente embora, mas o seu emprego está garantido, porque Deus está preservando você. Deus sempre vai cuidar dos seus. Deus não abandona os seus. É o que ele está fazendo com Isaac. Abimeleque viu aquilo, viu a prosperidade de Isaac em meio ao deserto, e o que ele faz? Ele aprende com Isaac? Não, o texto diz que ele se encheu de inveja, ao ponto de expulsar Isaac daquele lugar. Você já está passando por uma grande fome, vê a bênção de Deus sobre a sua vida, e agora você é expulso daquele lugar. Sabe quando as coisas parecem que vão melhorar e piora? Você já passou por situação assim? Falando, olha, parece que essa semana está mais tranquilo. Só parece. Daqui a pouco um ônibus lotado, cheio de problemas, para na porta da sua casa, desce, entra dentro da sala e fala assim, faz um cafezinho para nós, que nós vamos ficar aqui. É isso que está acontecendo com Isaac. Mas Isaac não desanima não, Isaac não fica triste não. O povo está fazendo contenta contra ele, inimizade contra ele. Ele abre um poço, Eseque. O pessoal briga por causa do poço. Os filisteus brigam por causa do poço. O que Isaac faz? Reclama. Isaac fica murmurando, chorando. Poxa, Deus, está difícil. Deixa para eles, vamos para o outro. E ele vai no outro. E lá daqui a pouco causa briga também com ele, e ele fica olhando aquela situação, e olha tudo aquilo que está acontecendo, mas ele não desiste não. Põe o nome do poço de Sitna, inimizade, é disputa, é guerra. Podem ficar com o poço, eu vou continuar, eu não vou desistir. Mas quando ele chega em uma cidade, em um lugar chamado Reobote, versículo de número 22, ele encontra paz. Ali não vão mais perturbar Isaac. Ele continuou caminhando no deserto, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio a momentos complicados. Ele foi para Reobote, e ali, naquele espaço, ele vai dizer, agora o Senhor nos deu um lugar. E ele prosperou naquela terra, em Reobote.
que isso me ensina? O que isso deve nos ensinar? Não pare no deserto, continue andando, cave os seus poços, encontre águas. Talvez as pessoas vão ter inveja de você, talvez as pessoas não vão querer prosperar. Nós sabemos, irmãos, por causa da nossa natureza pecaminosa, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com quem está melhor do que você não é coisa de Deus, não é? Não é assim que a gente pensa? Mas chorar quando alguém está pior do que você é mais fácil. Um irmão te procura, estou passando uma necessidade, e você, graças a Deus, eu estou bem, vem aqui meu irmão, vamos chorar. Mas se alegrar com os que se alegram é difícil. Os filisteus fizeram isso, Abimeleque fizeram isso com Isaac, mas Isaac não deixou amargurar o seu coração, continuou em frente. Vamos em frente, vamos para o próximo poço. Aí ele encontra água, aí vem os filisteus, vem Abimeleque e diz: não, vamos enterrar esse poço, que essa terra é nossa. Não tem problema, eu vou para outro. E ele cava outro, e vão lá de novo aqueles filisteus, e diz para Isaac: não, aqui não pode. Não tem problema, eu vou para outro. Deus está comigo, Deus está comigo. Às vezes, irmãos, nós só vamos encontrar paz quando liberarmos o perdão no nosso coração e seguirmos em frente, em nome de Jesus. Para de ficar chorando, para de ficar brigando por esse poço. Libera, vai cavar novos poços, siga em frente. E é aí que vem a terceira lição. Quando estiver passando por deserto, quando você estiver caminhando com Deus em dias difíceis, não se esqueça, adore a Deus e viva sobre a bênção de Deus. Adore a Deus. O versículo de número 23, ele vai dizer exatamente isso para nós. Olha o que diz o texto, por gentileza acompanhe comigo a leitura. Versículo de número 23. Ele saiu de Reobote e subiu para Berseba. E o que Isaac fez? Ele passou a noite naquele lugar. E o texto, versículo de número 24 diz: naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então o versículo de número 25, o que Isaac fez? Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Perceba, Deus renovou sua promessa novamente a Isaac. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Ou seja, a minha aliança com Abraão está garantida com você, Isaac. Assim como eu fui com Abraão, eu vou ser com você, Isaac. É aqui. Deus renova a sua aliança conosco quando nós seguimos em frente, quando nós não desistimos no meio do deserto. E foi lá no deserto de Berseba que Isaac teve a promessa de Deus renovada na sua vida. Olha o que o Senhor disse a Isaac: não temas, porque eu estou contigo. O que o Senhor estava dizendo para Isaac é: eu, Isaac, não é o Egito, sou eu que trago segurança, que trago prosperidade e paz para a tua alma. É só o Senhor, irmãos. Não são os bens materiais, não é o nosso próprio eu, é somente o Senhor. Isaac responde tudo isso com adoração. Ele construiu um altar, ele invocou o nome do Senhor. E o que eu mais acho lindo desse texto é que Isaac diz, o texto diz que Isaac abriu ali um poço. Esse homem não cansa de abrir poços. Vou abrir um poço aqui, vou montar um altar aqui, aqui tem a presença de Deus, eu vou armar a minha tenda aqui, é aqui que eu vou prosperar. E aquele lugar se torna uma cidade, por causa de Isaac, a bênção de Deus. E olha que interessante, sabe Abimeleque, os filisteus,
que expulsaram, que enterraram os poços de Isaac. Sabe o que aconteceu com eles? Eles agora vão até Berseba pedir perdão para Isaac e dizer para Isaac: nós queremos ser amigos de vocês. O que Isaac fez? Sai daqui, não quero saber de vocês. Foi isso? Não. Isaac preparou um jantar e disse: vão em paz, vão em paz. Quem tem a presença de Deus, irmãos, tem um coração perdoador, tem um coração generoso, tem um coração cheio da graça de Deus. A fidelidade de Deus em Isaac impacta até mesmo aqueles que oprimiram eles, caminhando com Deus em dias difíceis. E olha que interessante, porque esses 3 versículos mostram algumas coisas para nós. Um altar, sinônimo de adoração ao Senhor. Ele levantou ali um altar ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor, a presença do Senhor. Ele armou a sua casa ali onde estava a presença do Senhor. E ele continuou trabalhando, abrindo poços. Sua família foi abençoada naquele lugar, naquela terra. Por isso, irmãos, nessa noite eu quero dizer algo e guarde no seu coração. Esse episódio mostra a importância que nós devemos dar em priorizar a aliança com Deus, a aliança com o Senhor, com um Deus Todo-Poderoso. A vida de Isaac, ela aponta para Cristo, em que todas as promessas de Deus são cumpridas, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20. Nós precisamos compreender que em tempos desafiadores, em tempos de desertos, em tempos difíceis, somos chamados, primeiro, a confiar em Deus e nas suas promessas. Segundo, perseverar em meio aos conflitos, às crises, aos tempos difíceis, reconhecendo que Deus está nos moldando, que Deus está transformando-nos, que Deus está dando a forma em nós. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender que devemos adorar a Deus e viver debaixo da sua presença, sendo testemunhas da fidelidade de Deus e das promessas dele sobre as nossas vidas. Cristo é o centro da nossa adoração verdadeira, e somente em Cristo podemos encontrar paz, sossego para a nossa alma, calma. É a graça do Senhor. Então nessa noite, não é tempo de desistir, é tempo de seguir em frente. Não é tempo de parar no deserto, mas é tempo de desfrutar do oásis que Deus está preparando para você, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, por gentileza. Qual é o seu deserto? Em quais áreas da sua vida você precisa cavar poços espirituais? Que área da sua vida você precisa confiar mais profundamente em Deus? Lembre-se, Cristo é uma fonte inesgotável. Ele vai jorrar água no seu deserto. Então ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor. Faça você a sua oração, em nome de Jesus. Coloque diante de Deus a sua vida e clame ao Senhor.